Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma alegria poder compartilhar mais uma vez com vocês a palavra do Senhor. A última ministração que eu fiz foi sobre o Deus Criador. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o Deus Libertador. É o mesmo Deus, é o Deus único e eterno. Adonai, o Senhor, Hashem é o seu nome. Nós estamos aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. E nós queremos que você experimente isso também. Vou compartilhar com vocês um texto que é o texto de Levítico, que fala sobre o ano do jubileu. Um grande sonho, o sonho do reino realizado. Aquele que pode transformar a minha vida e a sua vida de maneira poderosa. Assim como Deus nos criou, Deus nos libertou em Jesus Cristo e Deus ainda nos liberta pelo poder do Espírito Santo. Então vamos ler esse texto e eu vou lembrar você de algumas verdades, você que conhece, ou se você ainda não ouviu, você poderá aprender um pouco sobre esse texto. É claro que eu vou fazer uma sinopse da sinopse da sinopse, porque há muita coisa envolvida aqui. Mas eu espero que esse texto abençoe a sua vida. Texto de Levítico, capítulo 25, no versículo 8, diz assim: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então fará soar o shofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações, farei soar essa trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano. Proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e a seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem em si mesmas, nem colhereis das vinhas podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vós vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Então esse é um texto maravilhoso. É um texto que fala sobre libertação, é um texto que fala sobre justiça social. Historicamente, eu posso afirmar para você, na história das civilizações, é uma situação absolutamente exclusiva do povo de Israel, um texto inusitado e que aponta para o Pai desde o processo criacional, aponta para Jesus Cristo na multiplicação do 7 pelo 7, porque 7 representa a totalidade, perfeição, e ele é o único ser em toda a história, o único ser humano em toda a história que pode evocar para si o ano 49, porque ele foi plenamente Deus, sempre e eternamente, e tornou-se plenamente ser humano, perfeitamente Deus, que se fez perfeitamente humano, por isso ele é o número 49. Os números na Bíblia
trazem conceitos, e os conceitos são representados numericamente. E o texto está falando do ano 50º, o ano de número 50, chamado de Jubileu. É o grande ano da libertação, depois de já ter acontecido um ano sabático, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 7º ano sabático, 7 vezes 7, apontando então para Jesus, vem o 50º ano, completando toda a obra de libertação. E todo ser humano, e toda a criação, necessita de libertação desde o momento em que entrou o pecado no mundo, chamado de pecado original. Então preste atenção, irmãos, vamos lembrar só algumas coisinhas. Na hora da criação, a criação foi feita por Deus, a criação é perfeita, mas a perfeição da criação se dá em 7 dias. Já conversamos sobre isso. E a perfeição de 7 dias contempla 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Portanto, o perfeito ato do Pai de criar, criou através da sua palavra, criou representando Jesus, né, a pessoa de Jesus na criação, o ato de criar que teve a poderosa ação do Espírito do Senhor, o Espírito Santo, dando vida ao universo também. Quando o Pai criou, ele chamou de perfeito tudo que havia feito, ele realizou e disse: é bom, eu vejo que é bom, é muito bom. Mas a semana se completou, semana criacional se completou, sem voltarmos aqui à discussão do quanto vale um dia para Deus. Já disse que pode representar um dia como nós conhecemos, ou um dia como os judeus contam, do final da tarde, do pôr do sol até o outro pôr do sol. Pode ser o dia de 24 horas como nós contamos, e pode ser também algo que represente um tempo infinito, um tempo de Deus, um tempo de uma era. Aí são discussões exegéticas. O fato é que a criação se deu em 7 tempos, se deu em 7 dias, e nesses 7 dias, 6 dias, Deus realizou o processo de trabalhar, criar. Ele foi criativo durante 6 dias, mas um dia ele deixou para se regozijar. O texto diz descansar, mas a ideia é de regozijar. Então preste atenção, na criação já há 6 dias de trabalho e um dia para o descanso, para o regozijo. Perfeição inclui trabalho e descanso, trabalho e contemplação, trabalho e regozijo. Então nós temos que voltar para a criação para poder entender isso, a ação maravilhosa do Pai junto com o Filho e o Espírito. Mas o texto está falando aqui num outro contexto, não do processo criacional, mas do povo de Israel lá no deserto. Moisés vai até o Monte Sinai, recebe do Senhor uma série de orientações, a lei do Senhor manifesta para Moisés. Ele escreve com o seu próprio poder as tábuas da lei, escreve na pedra e deixa a lei para o povo de Israel. E preste atenção, ele estabelece tudo que nós conhecemos, que está escrito nos 10 mandamentos, mas há muitas outras coisas que nós vamos ver em toda a Torá, em toda a lei, em todos os 5 livros
da Bíblia no início, 5 primeiros livros da Bíblia. E ainda há uma tradição oral que foi depois transmitida por Moisés para os anciãos de Israel, que essa tradição oral vai dar origem a um texto posterior chamado Talmud. E eu quero só me reportar ao ano sabático agora. Se a perfeição na criação se deu com 6 dias e um dia de descanso, perfeito é o número 7. 7, 6 dias para trabalhar, um dia para descansar. Ou para se regozijar, ou para contemplar. O ano sabático estabelecido por Deus aqui, está no texto de Levítico, é a reprodução da criação da seguinte maneira: vocês vão trabalhar 6 anos e vão separar um ano inteiro para mim. Eu sou o Senhor do 7º ano. Aliás, Jesus vai dizer isso depois. Ele se autodenomina: eu sou o Senhor do sábado. Embora ele também diga que o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado foi feito para o homem, desmantelando por completo a ideia do sábado como um conjunto de regrinhas insuportáveis que fazem o homem mais escravo do que um homem livre, o ser humano mais escravo do que livre. Então Deus disse na criação: vou fazer tudo perfeito. Eu crio tudo em 6 dias e para que seja perfeito eu separo um dia para estar com o ser humano, para contemplar, para regozijar, para termos comunhão. Aqui também para o povo de Israel, vocês vão trabalhar 6 anos e no 7º vocês vão descansar. Vocês vão experimentar comunhão comigo. Eu sou o Senhor do ano sabático. Esse tempo é para mim. Ninguém vai plantar, ninguém vai colher, ninguém vai fazer absolutamente nada a não ser ter comunhão comigo, se regozijar e contemplar. Olhe, observe o que significa isso para a história da humanidade. Um ano inteiro separado para o Deus eterno, como ele é chamado. Aqui no hebraico também ele é chamado de Goel. E Goel tem o sentido de resgatador, tem o sentido de remidor, e tem o sentido também de alguém que pode reivindicar a justiça, porque ele é o Senhor e juiz, justo juiz. Então Goel tem toda essa amplitude. Vamos lembrar? Então, você que já sabe, a criação, 6 dias mais um dia para o regozijo. Perfeito. 6 mais 1, 7. O ano sabático, perfeito. 6 anos para trabalhar, um ano para regozijar, para contemplar o Senhor. E vocês vão fazer uma outra coisa. Vocês vão separar um ano sabático e depois vão fazer isso durante 6 anos sabáticos. Completa um período de 7 anos, depois 14, 21, 28, 35, 42, 49. Depois, quando chegar no ano 49, esse será chamado de o ano sabático, ou seja, o sabático do sabático. O perfeito 2 vezes. Perfeito porque é sabático, porque foi realizado, a ação de Deus foi realizada a cada 7 anos. E duplamente perfeito porque esse é o 7º sabático. 7 vezes 7 igual a 49. Coisa maravilhosa. E só lembrando a você então, o que eu disse na abertura: ninguém na história da humanidade, ninguém em nenhuma religião, ninguém em adoração a qualquer outro tipo de divindade, ninguém
por mais que seja poderoso, pode reivindicar para si a condição de perfeito duas vezes, perfeito vezes o perfeito, 7 vezes 7. Ninguém pode, a não ser uma pessoa, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa hora, e você glorifique comigo nessa hora, porque esse 7 vezes 7 aponta clara e explicitamente para alguém que foi, sempre será plenamente Deus e durante 33 anos na história foi plenamente ser humano. 7 vezes 7. Plenamente Deus, plenamente ser humano. Repito, plenamente Deus, 7 vezes plenamente ser humano, 7. 7 vezes 7, 49. Louvado seja o nome do Senhor. E a última lembrança que eu quero fazer para você. Falei da criação, falei do ano sabático, da multiplicação do sabático, que é o 49, tá bem? Criação, 7 dias, ano sabático, 7 anos, multiplicação de 7 vezes 7, 49 anos, que aponta para Jesus, e Deus estabeleceu um outro ano de festa, e um outro ano de regozijo, mas sobretudo, um ano de libertação. O ano do jubileu é o ano da libertação e da justiça. Esse ano acontecia como, pastor? Acontecia no 50º ano. Preste atenção, 50º ano. Vamos acompanhar de novo? 7, ano sabático. 7 vezes 7, perfeito vezes o perfeito. Jesus, plenamente Deus, plenamente homem. Depois dessa ação esplendorosa, única, essa ação inenarrável, indescritível, que é o plenamente Deus se fazendo plenamente ser humano, então Deus estabelece agora, depois da bênção dobrada da perfeição, porque o 49 é a bênção dobrada da perfeição, é a perfeição multiplicada pela perfeição. Deus multiplicado, Deus perfeito multiplicado pelo homem perfeito. Isso tudo, na verdade, você sabe, a multiplicação é uma faceta, uma operação da soma. Então, em 6 dias Deus cria e no 7º ele descansa, completando uma perfeição. O ano sabático é perfeito, porque depois de 6 anos trabalhados, o 7º é o ano perfeito. Jesus está sinalizado na multiplicação de 7 vezes o perfeito. 7 vezes o ano sabático. E depois disso, Deus fala assim, agora vocês vão separar para mim o 50º ano. E vocês vão colocar o nome dele como ano do jubileu. Que façam soar as trombetas. Quando as trombetas soarem, está estabelecido. O sabático aconteceu, mas o sabático se reproduziu, sabático vezes sabático, e depois do 7º sabático, então agora é o ano 50º. Então você tinha o 7º ano sabático para todo mundo ficar parado, louvando, bendizendo, adorando, reestruturando a sociedade com justiça social, com libertação para quem tinha perdido propriedade e isso era devolvido a ele. Se tinha se desfeito de algum servo nesse período, ele podia recuperar esse servo. Se tinha perdido uma filha, normalmente, se alguém empobrecia muito, ele dava uma filha para pagar pela sua liberdade ainda, com tamanho empobrecimento, e podia chegar às raias de uma situação tão dramática, onde a pessoa vendia a sua própria vida como escravo ou escrava para pagar a dívida que acumulou nesses 50 anos, e Deus estabelece o seguinte, no ano 50º, tudo volte para quem estava
no origem, no princípio, tudo volte para o legítimo dono. Eu estabeleço isso porque a terra é minha. A terra não é de alguém que está possuindo agora, nem daquele que a possuiu. A terra é minha. Eu estabeleço agora o ano do jubileu. Tudo volte para o lugar. A justiça se faça, em Israel se estabeleça que não há mais ninguém em estado de opressão. Isso contemple o servo, contemple o filho, contemple a filha, contemple a esposa, contemple a própria pessoa. Então todos são reparados. E nesse ano do jubileu, então vocês celebrem como o ano da libertação e o ano da justiça. É o 50º ano. Irmãos, isso gerou uma festa solene no povo de Israel. Só para não deixar sem apontar a você, os historiadores, só esse parêntese, os historiadores divergem até onde isso durou, no tempo do deserto, até o tempo dos juízes. Eu particularmente acredito que o ano do jubileu se manteve até a monarquia. Depois, quando chega a monarquia, chega a estrutura palaciana, chega também o gasto que a monarquia acabava fazendo, mesmo com Saul, embora ele tenha tido uma experiência com Deus, a música o libertava, a música de Davi o libertava, mas ele caiu em pecado. Davi venceu muitas guerras, mas também caiu em pecado na concupiscência, na trama para a morte de Urias, na tomada da esposa dele, Betseba. Então eu penso que só um pensamento, pode ser que muitos rabinos digam que foi até mais longe. Alguns da escola histórico-crítica dizem que nunca aconteceu. Dizem que isso só é um mito antropológico. De fato, não podemos negar um caráter mítico na beleza dessa narração, só ainda dentro desse parêntese. Cuidado, e você que está fazendo vestibular, vai fazer vestibular esse ano, cuidado. Porque quando a gente fala de mito na modernidade, quase sempre, 1500 para cá, aproximadamente, quase sempre nós pensamos em mito como algo que não é verdadeiro, mas ao longo dos séculos, na análise da literatura, agora falando como historiador e professor de português, nós descobrimos o contrário. Você pode estudar isso em mitos, ritos, você pode estudar em filosofia da linguagem e outras matérias afim. Você pode descobrir o seguinte, o claro, o óbvio, o notório, o evidente, que os mitos trazem em si sempre um conteúdo que ou foi verdadeiro ou foram fruto de um desejo de uma pessoa ou de uma comunidade. De qualquer maneira, mito não é mentira. Mito é sempre carregado de um conteúdo, quase sempre é perigoso, mas quase sempre carregado de um conteúdo verossímil. Ou seja, há nas descrições míticas um elemento de verdade do ser, ou de verdade de uma civilização, ou de um desejo do ser, ou de um desejo de uma comunidade. Isso é o que importa. A verdade está posta ali, só que está posta em forma literária, de conto, de romance, de narrativa e outras coisas mais. Uma escola histórico-crítica mais presente aí na modernidade, século XVIII e XIX, vai dizer nunca houve. Outros, como eu, pensam que isso aconteceu até a monarquia, porque a monarquia de Israel foi marcada como outras monarquias até hoje. E outros acham que isso jamais se interrompeu até o exílio. Bom, essa é uma discussão para você depois aprofundar com a sua leitura. Nós falamos então do 7 criacional, do 7 do sabático,
dos 7 multiplicado pelo 7, que é a orientação dada no Sinai, o ano sabático, e também a multiplicação do sabático pelo sabático, que aponta para o Messias. E nós agora falamos do ano 50, que é o ano do Pentecostes, a festa da colheita. E ninguém ia plantar no ano 49 nem no ano 50. Ninguém planta, ninguém planta. Vocês vão comer da colheita que a própria terra vai gerar. Eu vou dar um descanso para a terra, vocês não vão plantar. Tudo isso está no texto, depois averigue porque é lindo. Eu vou dar um descanso para a terra vai descansar, mas eu vou fazê-la produzir o suficiente para que vocês se alimentem durante o ano 49 e o ano 50. E nisso tudo que eu contei para você está a libertação, o Deus libertador. Há outros textos bíblicos que vão apontar para isso, mas esse texto do ano do jubileu é singular. Irmãos, quando nós pensamos na ação libertadora e de justiça, por causa da ação trinitária, do Deus único, do Deus eterno, né, nas suas 3 pessoas, porque é único enquanto Deus, mas tem a pessoalidade do Pai, a pessoalidade do Filho e a pessoalidade do Espírito Santo. Outra matéria que nós podemos compartilhar outro dia. Então, trabalha-se 6 dias, descansa um dia. Trabalham-se 6 anos, descansa um ano. Trabalham-se 49 anos, também descansa-se no ano 49, 48 anos, descansa-se no 49 e depois descansa de novo no ano 50. Isso tudo representa o que em termos de conteúdo? Isso já no Monte Sinai. Isso representa algumas coisas, irmãos. Primeiro, Deus fala. Desde a criação, Deus gosta de se relacionar. Deus gosta de falar conosco. É claro que você precisa estar aberto para ouvir, mas eu quero que você saiba, tenha isso como proposição. Deus, que é justo e libertador, gosta de falar conosco. Ele gosta de se relacionar conosco. E ele fala. Não só isso, Moisés ouve. Moisés foi tão cheio da glória de Deus no momento onde ele está recebendo as tábuas da lei, né, na segunda vez, porque ele quebra as primeiras, né, quando se constrói o bezerro de ouro. Deus escreve de novo a lei, os 10 mandamentos. Quando Deus interage com Moisés, Moisés desce do monte cheio da glória do Senhor, porque Deus fala e o servo dele ouve. Lembro-me de Samuel. Quando Samuel ouviu uma voz e, chamando pelo seu nome, ele vai até o sacerdote e ele diz para Eli: você me chamou? Ele falou: não, pode voltar a descansar. Isso aconteceu a segunda vez e ele deu a mesma resposta: volte a descansar, né? Vá dormir. Se Deus quiser falar alguma coisa com você, provavelmente ele orientou nesse sentido. Até que Samuel ouviu a terceira vez. Lembre do número 3. Tem um conteúdo também, aponta para a ressurreição. Deus falou e aí Samuel ouviu. E quando Samuel ouviu, ele pôde compreender, certamente naquele momento, parte do chamado dele, que depois ia se desenvolver ao longo de décadas. Deus fala e o ser humano ouve. O ser humano que está com os ouvidos abertos, ouve. E ouve para si e ouve para ministrar a Israel, porque Moisés volta e ministra para Israel aquilo que Deus havia dito. Samuel ouviu a voz do Senhor e ministrou também para Israel durante anos. Davi
depois de se consertar com Deus, antes mesmo do pecado, já tinha uma comunhão com Deus, já tinha um menino com comunhão com Deus, e já agiu para salvar Israel na luta contra o Golias. E depois ouviu a voz do Senhor, e quando pecou, se quebrantou e foi ouvir a voz do Senhor. E Davi ouviu, e aquilo que ele ouvia, ele transmitia a Israel. E assim foram vários homens de Deus. Deus fala, o homem ouve. O homem, a mulher, o ser humano. Há uma terceira característica nesses textos que nós mencionamos desde a criação até agora, que é o descanso para a vida de todos. Até a terra ganhou descanso. Não tinha um monte de gente trabalhando na terra. Não tinha um monte de gente fazendo uma grande colheita. Não, a terra descansou. Eu estou falando de terra mesmo, onde se cultiva, plantio. A terra ganhou um descanso por parte de Deus, porque Ele que criou a terra, e Ele desejou que a terra descansasse. Se você olhar o texto todo, você vai imediatamente observar que todo mundo descansou. É liberdade para todos, é descanso para todos. Os animais, se não tinha trabalho para o cultivo, os animais também, que eram usados para tal, iam descansar. Os animais receberam descanso. Irmãos, irmãs, ouçam isso. Os homens descansaram, as mulheres descansaram, pessoas empobrecidas tiveram de volta aquilo que lhes pertencia, que Deus havia dado a elas, a terra descansou, os animais descansaram. Deus sempre pensa dessa maneira, desde a criação. Deus dá o descanso para todos, descanso nele. Nós aprendemos que o sábado é do Senhor, porque o Senhor é o dono do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Deus é o dono do sábado. Então o sábado é para Ele. Dentro do descanso há uma dimensão de você estar em comunhão com Ele, porque o sábado é dele, é feito por Ele e é feito para a glória dele. Feito também para o ser humano, sim, como o próprio Senhor Jesus diz. O homem não foi feito para cumprir 1000 regrinhas no sábado, e sim o sábado foi feito para o homem. É um presente que eu estou dando para vocês. Todo mundo recebeu a bênção. As pessoas, os pobres, os ricos, todos podiam usufruir dessa bênção. A terra, até a criação, recebeu essa bênção. E finalmente, lembre, 6 dias ou 6 anos, não importa aqui, o que importa é que no jubileu se concretiza, se foram 6 dias na criação, se foram 6 anos, e depois o perfeito pelo perfeito, que é a multiplicação do 7 pelo 7, não importa, o que importa importa como premissa, mas não agora, né? como elemento propositivo. Em todo tempo há o tempo para semeadura e colheita. Irmão, irmã, na sua vida há tempo para semeadura e há tempo para colheita. Eu quero convidar a igreja, em nome de Jesus Cristo, a você que está ouvindo, e a minha oração não é só por você, é por toda a igreja e no mundo inteiro, para que haja na sua vida um tempo de semeadura feliz e um tempo de colheita abundante. Há tempo para a semeadura, há tempo para a colheita e depois há tempo para o descanso. E esse descanso acompanhado de justiça e de libertação. Penso que isso nos ajuda como proposição a entender muito desse processo. No ano sabático, então, não semearás nem colherás. Todos que eu mencionei. O fruto da terra vai ser para todos. Para a família, para o servo,
para o estrangeiro, para os animais, para a terra, para tudo e para todos. Estrangeiros, criação, tudo. Tudo e todos foram contemplados. No ano do jubileu, irmãos, irmãs, ano 50, nós temos algumas características muito peculiares também. Se até aqui eu falei da dimensão do sabático preparando para o jubileu, agora eu falo especificamente do texto do jubileu, que é o apontamento para o Pentecostes. O jubileu é um ano de poder, de empoderamento de todas as pessoas. Não esse empoderamento que nós estamos vendo na sociedade globalizada com valores corruptos, não. É o poder de Deus. E esse poder de Deus, após uma porção dobrada de plenitude. Acompanhe comigo de novo. Poder de Deus após uma porção dobrada de plenitude. Como assim, pastor? 7 é plenitude, vezes 7 é plenitude, porção dobrada de plenitude. Jubileu é poder depois da porção dobrada de plenitude. Irmãos, isso é indefinível. A nossa mente não é capaz de alcançar. Por mais que você pense, eu repito a frase de Pascal agora e digo, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Há coisas que estão no nosso interior, sonhos, projetos, coisas com as quais Deus nos criou, que a nossa mente não é capaz de dimensionar e de racionalizar e de entender. O poder de Deus depois de uma porção dobrada de plenitude. Ora, plenitude já nos conduz ao infinito. Plenitude já nos conduz à totalidade. Plenitude nos conduz ao eterno. Agora, porção dobrada de plenitude nos conduz a mais do que isso, mais do que o infinito. Agora, Deus vem e diz assim, no ano 50, eu dou poder para vocês. Poder. Poder depois da porção dobrada de plenitude. Soem as trombetas. Isso eu quero que você não esqueça. Esse momento jubilar, esse momento de jubileu, é um momento que Deus quer o soar do chofar. Ele quer o soar da trombeta. E a trombeta era tocada em várias situações. Quando tinha guerra, para chamar o povo de Israel, mas também quando uma realeza estava entrando, quando o povo de Israel estava voltando de uma batalha, e em vários momentos de convocação para as festas solenes que estão no memorial, na história de Israel, o chofar era tocado. Mas aqui não pode significar outra coisa senão uma realeza sublime, uma realeza eterna. Toque-se uma trombeta, porque o 50º vem aí. Ele vem depois de uma porção dobrada de plenitude, depois de Jesus plenamente Deus, do Filho plenamente Deus, se fazer Jesus plenamente ser humano. Toquem a trombeta, porque eu estou enviando outro, eu estou enviando outro, eu estou enviando outro, e o outro vai dar continuidade a tudo que o meu Filho revelou sobre mim, sobre nós. Toquem a trombeta, porque o outro vem aí. Sabe o que a Bíblia diz, meu irmão? Minha irmã, 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor. E 50 dias passados, depois da morte do Senhor, veio o Espírito Santo de Deus e encontrou os discípulos no cenáculo e outros que estavam certamente ao redor ali, porque eles ficaram sabendo, muitos ficaram sabendo que
ia acontecer algo extraordinário, e veio o Espírito Santo, e ele veio como línguas repartidas como fogo, ele veio como um vento impetuoso, ele veio com poder, e quando ele veio com poder, os apóstolos agora não eram mais apóstolos com um pouco de timidez, ou muita timidez, um pouco de covardia, ou muita covardia, com um pouco de discernimento, ao ponto de ir para Emaús. Não, os discípulos agora se transformaram em apostoloi, em apóstolos, em enviados, e eles saíram e chegaram até os confins da terra, que eles consideraram que era Roma, porque era a capital do império, e eles evangelizaram na Ásia, evangelizaram no que nós chamamos de Europa, evangelizaram na África, evangelizaram no Oriente Médio, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. O evangelho chegou. Soem as trombetas, porque o Espírito Santo vem aí. E ele é o tempo mais que perfeito. Essa é a única definição que nós podemos achar, ou uma das únicas, porque quando se fala de Jesus, só se fala de perfeição, perfeitamente Deus, perfeitamente humano, mas vem o Espírito, e ele é mais que o perfeito, não no sentido de que o Espírito seja maior que o Filho, nem o Filho maior que o Pai, ou um menor que o outro. Não, não é isso. É aquele que veio depois, posteriormente ao perfeito, aquele que é mais perfeito, ele vem habitar agora, ele vem fazer morada dentro de nós, e ele é mais que perfeito porque agora não era Deus se fazendo plenamente humano, é Deus levando o ser humano à plenitude de Deus. Deus, em Jesus, veio e trouxe o reino. É o reino já entre nós. Aleluia. E ainda não completamente, como dizem historiadores do Novo Testamento. Mas agora vem o outro, e o outro vem morar dentro de nós. Ele vem fazer do meu ser um tabernáculo. Ele vem fazer do meu ser um ser de poder. Ele vem fazer de mim alguém com o caráter do Pai. Ele vem fazer de mim da plenitude do Pai. Alguém que vem fazer de mim da plenitude do Filho. Ele vem ser a própria plenitude do Espírito dentro de mim. Soem as trombetas. O mais que perfeito veio e encheu a igreja de poder, e a igreja saiu empoderada para anunciar o reino. Portanto, amados, desde esse dia do jubileu, lá no passado, e desde o dia do Pentecostes, a libertação foi proclamada. Portanto, nós agora somos pessoas que afirmam que Deus é o Criador, e nós somos pessoas que afirmam também o Criador também é libertador. Primeiro ele veio e me convenceu do pecado, me convenceu da justiça, me convenceu do juízo. E como ele me convenceu de tudo isso, eu o aceitei como Senhor e Salvador. E ele fez mais, ele me deu poder e autoridade para evangelizar, para fazer discípulos e para batizar e para ensinar outros aquilo que Jesus havia ensinado. Sabe por quê? Porque o poder está dentro de mim, o poder está dentro de você, o poder é o Espírito Santo de Deus, o poderoso, todo-poderoso, o Paráclito, aquele que está dentro de mim para me levar a ser como Jesus, para me levar a ser a imagem e semelhança de Jesus, para me levar a ser como o Pai, porque quem vê a Jesus vê o Pai. O Espírito veio dentro de mim, é o Pentecostes, é a festa da colheita. Colha isso agora. Há tempo para semear, há tempo para colher e há tempo para regozijar.
Em nome de Jesus, que você semeie muito espiritualmente, emocionalmente, materialmente, semeie na sua vida individual, na sua família, semeie na igreja, semeie por toda parte, como eu estou semeando agora, em nome de Jesus. E você experimente a colheita, experimente a colheita, experimente a colheita espiritual, experimente a colheita, a colheita, a colheita em todas as áreas da sua vida, com abundância, com prosperidade. Mas depois de você plantar e depois de você colher com abundância, saiba que é tempo de você entrar numa dimensão diferente, que é a dimensão do regozijo. Eu agora sei que o Espírito Santo está em mim e eu vou me regozijar, porque ele veio depois do perfeito, multiplicado pelo perfeito, e ele habita em mim, e ele agora me dá todo o poder e autoridade para adorar, para orar, para adorar, para bendizer, para glorificar, para ministrar, para trabalhar nos mais diferentes dons, com os mais diferentes dons e nos mais diferentes ministérios da igreja. Eu sou agora um missionário, cheio de poder, onde eu estou, na minha casa, no meu colégio, na faculdade, na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Eu sou uma testemunha fiel, onde eu estou passando, no ônibus, no trem, no avião, onde eu estiver, o poder está em mim. Eu estou empoderado de Deus, eu estou cheio de Deus, agora repleto de Deus e inundado de Deus. E como eu estou inundado de Deus, festeje. A libertação foi proclamada. Jubileu, no 50º ano. Tudo volte para o lugar. Inclusive, a ação social que aconteceu aqui, não há precedente. 2 anos de reajuste social. O ano 49 já houve um reajuste. Cada ano sabático, a cada 7 anos, havia um reajuste na ordem social. No 49, um reajuste dobrado da ordem social, de tal maneira que todos voltavam para o seu lugar. E todos no lugar, em ordem, você vai ter pessoas felizes, famílias felizes, Israel feliz. Mas não parou no 49, veio o ano 50. Então, se alguém ainda estava sendo cobrado por alguma dívida, alguém não queria devolver a terra, o Goel, o resgatador, o remidor, o vingador e aquele que estabelece a justiça e a libertação, disse assim: não. Em Israel, a cada 7 anos eu ajusto tudo, a cada 50 eu completo a obra. Imagine a luta que foi para que isso se mantivesse. A libertação foi proclamada. Lá no jubileu, não podia haver mais fraude, nem ninguém roubando ninguém, nem ninguém fazendo mal para ninguém. Era proibido descumprir toda a ordem do Senhor. Fraude, porque aqui o contexto trabalha muito a questão daquele que ficou empobrecido, tá bem? Mas se não há fraude, se não há roubo, é só você voltar em Êxodo 20, você vai ver os 10 mandamentos. Ninguém mais estava autorizado a usar o nome do Senhor em vão. Ninguém estava autorizado a adorar outro Deus senão ao próprio Deus. Ninguém estava autorizado a adorar Deus com imagem de escultura. Ninguém estava autorizado a realizar isso que eu estou dizendo para você, de usar o nome do Senhor em vão. Ninguém estava autorizado a desonrar pai e mãe, não, a família, não. Ninguém estava autorizado a roubar, ninguém estava autorizado a matar, ninguém estava autorizado a destruir, né, que é homem maligno. Ninguém estava autorizado a adulterar, ninguém estava autorizado a cobiçar as coisas do próximo, ninguém estava autorizado a cobiçar a mulher do próximo ou o homem do próximo. Ninguém estava autorizado a nenhum pecado, porque é jubileu, é tempo de santidade. Por isso, o ano do jubileu, o 50º ano, era um ano de temor, muito temor do Senhor. Ninguém ousava não cumprir a ordem do Senhor,
porque todos aqueles que não cumpriram a ordem do Senhor e blasfemaram no deserto se deram mal. Do povo de Israel, eu já disse isso para você, vou dizer de novo, lembrando de Corá e os Rubenitas. Ninguém estava autorizado a se levantar contra Deus, não, porque senão a terra engolia. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, ninguém está autorizado no poder do Espírito Santo a não temer ao Senhor. Pelo contrário, o Senhor prometeu que a terra ia dar o que eles necessitavam. Portanto, havia fartura, havia segurança, havia felicidade, havia sabedoria. Sabedoria que foi dada a Salomão e ele a utilizou. Só você vê Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ele a utilizou, é equivocada essa ideia de que os pecados dele com as suas mulheres e concubinas neutralizaram toda a graça de Deus de sabedoria. Tanto que nós usamos 3 livros da Bíblia só de Salomão. Pecou como todos pecaram. Mas eu quero dizer a você, o jubileu é tempo de fartura, segurança, felicidade, sabedoria, temor do Senhor, poder. O jubileu, a terra toda de Israel festejava e havia alegria para todos. Ou seja, se isso era um sonho, era o sonho de Deus. Se você quer pensar que isso é um sonho, eu quero te dizer, então isso era um sonho de Deus. E esse sonho de Deus virou história. Esse sonho de Deus virou história já desde a criação. Depois com outros homens, ainda antes de Abraão. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e outros na sua descendência andaram com Deus. O sonho de Deus virou história com Abraão. Então houve aliança adâmica, houve aliança noética. O sonho de Deus virou história com Noé, quando Deus estabeleceu o juízo e começou de novo, é a recriação. Estabeleceu aliança abraâmica, aliança da promessa, aliança da fé, e Abraão se torna o pai da fé, e nós somos filhos da fé, filhos de Abraão. E a aliança se deu com Isaac, quando tentaram entulhar os poços dele. Se estão tentando entulhar os seus poços, eu quero afirmar para você, ninguém vai entulhar os seus poços. Se Deus ainda está permitindo entulhar um, entulhar outro, é porque Ele está dando uma prova que você é capaz de suportar, para santificar você, até que Ele diga, chegou. E Ele então vai dar para você um poço que ninguém entulha, e o poço que ninguém entulha se chama Reobote, o poço que não pode ser entulhado. E Deus fez o seu sonho virar história com Jacó, quando muda o seu caráter para Israel, com José, quando vira escravo e de escravo vira príncipe no Egito, e com Israel, quando depois de 400 anos de opressão, 430 anos de opressão, vem Moisés, um sinal libertador, um homem libertador que também aponta cristologicamente, aponta para Jesus, e ele vem e liberta o povo de Deus, e depois com Josué e Caleb, e com Juízes, e depois com os livros históricos você vai ver isso acontecer. Aleluia! E você vai ver isso acontecer, o sonho de Deus com Davi, e você vai ver um comecinho com Saul, né? Comecinho, quando ele deixava que os cânticos o libertassem, né? Mas infelizmente cedeu. Mas com Davi o sonho virou história. Jesus é chamado filho de Davi, mas ele também é o Senhor de Davi. E o sonho virou história com Salomão, quando Israel teve o seu apogeu como Estado. O maior momento de prosperidade do Estado de Israel. Salomão errou não só com as mulheres e
as 700 concubinas? Não, ele errou também cobrando muito imposto. E por causa disso, isso gerou problemas para Israel. Mas Deus se manifestou, fez história com Salomão. E depois, a cada rei que vinha, o reino se dividiu em norte e sul. Cada rei que vinha mal, Deus depois levantava, vinha um mal, outro mal, outro mal. Deus levantava um bom para restaurar a sorte de Sião. Para restaurar a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. O sonho de Deus foi assim, amados. O povo de Deus foi para o exílio, depois voltou e Deus reergueu tudo. E quando Deus chegou na plenitude dos tempos, como dizem Gálatas, Deus historificou tudo o que ele planejava, historificou tudo manifestando Jesus, o 49, o perfeitamente Deus vezes o perfeitamente ser humano. E depois disso ele historificou a história quando ele mandou o outro, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está comigo agora e está com você agora, e ele vai então transformar você num homem de Deus, numa mulher de Deus. É só você ouvir a voz dele, é só você falar com ele, e ele vai concretizar até a volta de Jesus. O sonho virou história, porque o pão que desceu dos céus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, apagou todo o pecado, justificou-nos, limpou tudo. E se você o aceita como Senhor e Salvador, você estará totalmente livre. E agora eu vou falar, se você recebeu essa mensagem de alguém e você ainda não creu em Jesus, eu quero te dizer que todo ser humano tem sonho de liberdade. E você deve estar procurando dentro de si, ou até em algumas outras formas, deve estar procurando essa liberdade. Deve estar procurando essa libertação. E eu quero te dizer, essa libertação tem um nome. O nome dela é Jesus Cristo. Aceite-o como Salvador do seu pecado. Ele pagou tudo. E o nome dessa bênção é Espírito do Senhor, ou Espírito Santo, porque ele vai morar dentro do teu ser. E o nome é Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o responsável maior por manter a estabilidade toda do universo e cumprir tudo aquilo que deve ser realizado, o Pai das luzes. É Ele que dá a luz. Onde há trevas, você está querendo liberdade, libertação, aceite Jesus como Salvador e Senhor. Porque o pão desceu do céu. O Pai mandou o pão para nós. Mandou o maná no deserto e mandou o pão que desce dos céus, que é Jesus. Ele é o pão sem fermento, íntegro, absolutamente perfeito, por dentro e por fora. Eu encerro essa palavra dizendo: venha o teu reino. O Pai Nosso diz essa palavra: venha o teu reino. Mas só para que você não perca isso de vista, Deus está falando com você hoje. Ouça, pare para ouvir o Deus que ministra desde o princípio das coisas. Ouça Deus falar. Como, pastor? Pela palavra. Pela palavra. Mas deixa essa palavra inundar a tua mente e a tua razão e até onde ela conseguir. Porque quando ela não conseguir mais, aí o teu coração vai receber a paz, porque nós não conseguimos saber tudo sobre Deus. Deixa a palavra falar, deixa ir para a razão, deixa essa palavra se tornar em experiência viva e comprovável. Deixa essa palavra confirmar a tradição, por exemplo, dos avivalistas do século XIX, mas dos santos da igreja, né, em 2000 anos, dos homens e mulheres que testemunharam, na verdade, de toda a história que eu digo, desde a história de Israel, são 5.000 anos, irmãos. Deixe Deus falar com você. Deus fala, ouça, e
Depois que você ouvir, descanse. Porque Deus representa o descanso espiritual, emocional e físico para tudo e para todos. E deu descanso às pessoas também. Deu descanso para elas. Lembre-se que o sábado é do Senhor. Só que o Senhor partilha conosco essa alegria. E lembre da palavra que Jesus diz. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não é para cumprir sem regrinhas. É para que você seja livre. Experimente esses 6 dias ou 6 tempos de semeadura e colheita na sua vida. Eu profetizo que você vai experimentar semeadura e colheita, mas depois da semeadura e colheita, você vai experimentar o regozijo. E no ano do jubileu, não faça nada. No momento em que você sentir a ação do Espírito Santo, não é para semear, nem para colher. O fruto da terra vai vir para você. Você vai receber da parte dele. Você vai receber poder. Você vai receber poder após a porção dobrada da plenitude que é Jesus. As trombetas soaram, Jesus veio, as trombetas soaram de novo, veio o Espírito Santo, aquele que é tão perfeito quanto mais que perfeito. A libertação está proclamada para a tua vida. Não haverá mais ninguém, nem ladrão nenhum que possa roubar, fraudar você. Tema o Senhor e você vai viver. E vai viver com fartura, com segurança, com felicidade, com sabedoria. A terra vai descansar em nome de Jesus. A alegria, já estamos aqui pensando na glória. Tudo vai descansar. O universo vai descansar e vai se regozijar. O sonho virou história, deixa virar história para a sua vida. Ele é o pão que desce dos céus, Jesus. O sonho virando história é o pão que desce dos céus. O reino do Senhor vem, e eu digo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.